justamente em função dessa cirurgia. Não sabemos se em função da cirurgia, condição do próprio paciente, ambiente aonde foi feito esse procedimento, o fato é que ele está se recuperando desse procedimento. E por isso que a gente preferiu trazer um especialista, o Ricardo Melo, que é cirurgião dentista, especialista em implantodontia e vai falar também dessa situação, tá? Vamos entender primeiro, do ponto de vista didático, o que é o siso. Que dente é esse que todos nós temos e que há, obviamente, a indicação para fazer a sua retirada. Doutor Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Acho que é um momento importante para a gente esclarecer os nossos teleouvintes. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Grande prazer estar aqui novamente e vamos abordar agora sobre esse tema que repercutiu um pouco, né? Desse rapaz que ele ficou, se eu não me engano, 4 dias internado na UTI devido a essa extração do siso. O siso, na verdade, é o terceiro molar, né? Aquele último dente lá atrás que nasce por último, por volta dos 16 a 20 anos de idade. E devido a alguns motivos, como quando ele causa desalinhamento na arcada dentária ou quando ele não tem espaço suficiente para erupcionar, é feito essa cirurgia de extração do siso, né? Erupcionar, nascer por completo. Exatamente. Muitas vezes não tem espaço suficiente, então esse dente ele não nasce por completo, Marcos. Ele nasce parcial. Mediante a isso, existe a necessidade da gente fazer a extração do siso. Quem avalia é o profissional porque vai levar em conta se está atrapalhando a função de mastigação, por exemplo. Exatamente. Esse dente do siso, quando ele não erupciona, quando ele não nasce por completo, além de desalinhar a arcada dentária, como a gente comentou agora há pouco, ele pode causar outros problemas também, como reabsorção radicular. Muitas vezes ele fica impactado no dente vizinho. Então, essa pressão que ele proporciona no dente vizinho pode causar uma reabsorção dessa raiz de um dente que não tem nada a ver com a história. E siso tem na parte superior e inferior também? Temos 4 dentes do siso, 2 na parte inferior, na mandíbula, e 2 na maxila. Entendo. E só o profissional é quem faz essa avaliação, junto com o paciente, vendo ali onde é que está tendo limitações, para tomar essa decisão. Exatamente. Por meio de uma avaliação clínica e de exames por imagem também, né? Na sua maioria um raio-x panorâmico ou em alguns casos uma tomografia computadorizada, é feita essa avaliação para saber da permanência ou não desse dente na boca. Daí então se discute a possibilidade da extração. Tem idade para que isso ocorra? Você falou que 16 anos é até o momento que ele deve eclodir espontaneamente, né? Mas para decisão, para retirada, tem idade específica? Olha, não tem uma idade obrigatória para a extração do siso. Porém, quanto mais jovem o paciente for, melhor essa extração, porque o dente está em formação. Quando o dente está em formação, ele tem menos, vamos falar assim de uma forma mais básica para a gente entender. É como se ele tivesse menos inserção no osso. Então, facilitando a extração, melhor para o cirurgião dentista, melhor ainda para o paciente. Sempre é uma cirurgia, sempre só ter com forma de cirurgia, né? Sempre é uma cirurgia. Bom, a gente tem aqui também a possibilidade de falar sobre esse período de formação dos profissionais, né, de odontologia, principalmente nessa área tão nova, né, que é a área dos implantes, de um modo geral. Um estudante, mesmo que ali na reta final da sua formação, para qualquer procedimento que ele vai fazer com o paciente, ele tem que estar com um profissional do lado, é assim que funciona? Exatamente. Eu também dou aula no curso de pós-graduação, eu sou professor de implantodontia e prótese, então todos os nossos alunos, ele tem um acompanhamento direto do seu professor, né? Então, quando o aluno está passando por essa fase de aprendizado da faculdade, na pós-graduação, ou qualquer curso que ele esteja fazendo, tem um acompanhamento direto dos seus professores, na verdade. Então, todo o procedimento, todo o planejamento e toda a execução é acompanhado pelos professores daquela instituição. Eu entendo. Já que você é especialista da área e forma também profissionais, a gente tem que ter cuidados pré e pós-operatórios também nesse caso do implante? Olha, em casos de extrações de siso, em casos de implantes dentários, todos os cuidados têm que ser tomados exatamente como você está falando, pré e pós. Quais são esses cuidados pré?
o cuidado pré passa por um planejamento. Eu vou fazer a extração de um siso, eu vou fazer a instalação de implantes dentários, eu tenho que solicitar exames, eu tenho que planejar o meu caso para saber a melhor forma de executá-lo, né? E lógico também, o condicionamento de todo esse instrumental para fazer a cirurgia. Então a gente tem que saber se a autoclave está funcionando de forma correta, isso é fundamental. Aqui, né, em Maceió, como em todo o Brasil, tem a fiscalização por meio da vigilância sanitária. Então, todo ano, esse alvará ele é renovado, né, para saber justamente isso, para proteger o paciente, né, de não acontecer infecções como essa. Então, o meio tem que estar totalmente estéril também. Lá no consultório, quando a gente vai operar, nós usamos, além do nosso jaleco, um outro jaleco por cima estéril, né, um campo cirúrgico, cobrindo o paciente para deixar todo o meio estéril antes de fazer o meu implante dentário, antes de fazer a minha extração do siso. Então, esses cuidados pré-cirúrgicos são fundamentais. E o pós-cirúrgico, aí vem o cirurgião dentista, né? Eu sempre passo antibiótico nesses casos de cirurgia, e o paciente também, que isso é importante falar. O paciente ele tem que seguir as recomendações. Existe, Marcos, é muito comum falar assim, olha, faz bochecho com água morna e sal, com vinagre. Você já ouviu falar vinagre isso? É famoso. Vinagre, né? Vovó já trabalhava até com a marca do vinagre, eu não vou falar aqui, não é nossa anunciante, mas ela já falava também. Então, qual é o problema? A gente sempre fala, não pode, vocês que estão nos ouvindo agora, não façam mais isso. Quem faz, né? Não faz bochecho com absolutamente nada. Tá superado, viu, pessoal? O vinagre ficou só para a salada, né? Que coisa. Quando é feita a cirurgia e dado a sutura, ou seja, os pontos, vai formar um coágulo ali embaixo. Esse coágulo é o responsável pela cicatrização. Então, se eu faço a extração de um siso, se eu faço a cirurgia de instalação dos meus implantes no consultório e o paciente faz bochecho, ele vai remover esse coágulo. Consequentemente, vai ter problemas na cicatrização. Retarda a cicatrização. Então, veja só como está superado. Só a ciência, né, explica isso. Claro que em algum momento isso deve ter dado certo para as nossas gerações anteriores, tá? Mas hoje tem toda uma recomendação. Para finalizar, no tocante a esse planejamento que é feito entre o profissional e o paciente, é feita toda uma anamnese, né? Ele falou aqui do autoclave e a parte de condição de trabalho ali, todo instrumental cirúrgico vai estar devidamente esterilizado, com altíssima temperatura, justamente para garantir. E no mais é saber a condição do paciente. Ele é diabético, ele tem problema de pressão, ele tem alergia a algum tipo de antibiótico, quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração para o planejamento dessa cirurgia. Quantas extrações vão ser feitas? Quanto tempo vai demorar? Isso tem que ser discutido com o paciente, é assim que é planejado, né, doutor Ricardo? Exatamente. E assim, nós iniciamos a conversa falando sobre esse rapaz lá de São Paulo pela extração do siso. Mas eu vou contar aqui para vocês. Isso pode acontecer em qualquer dente da boca, tá? Vamos deixar isso bem claro. E posso até relatar um fato que já aconteceu, né? A gente tem 17 anos nessa odontologia, fazendo cirurgia, reabilitando pacientes. Certa vez, um paciente meu perdeu os dentes posteriores. O siso, que é um dente posterior, e outros, o primeiro e o segundo molar. O que é que acontece quando isso ocorre? Os dentes, ele é feito para ocluir, Marcos. Então, o dente superior não tem mais dente embaixo para morder. Consequentemente, há movimentações dentárias. Então, o premolar, que é um dente posterior da arcada, ele andou para trás, literalmente. Para o quê? Para ter uma oclusão com os dentes superiores que tinham perdido. Uma vez que ele foi para trás, ele ficou com a sobrecarga de mordida. Então, ele ficou sozinho, mastigando com os molares lá em cima. Ao longo do tempo, o paciente teve uma inflamação crônica no osso, uma periodontite e ele teve um abscesso periodontal. Para você ver, não fez extração, não passou por nada disso. Então nos procurou, fizemos a extração, todo o reparo, limpeza, debridamento da lesão. Posteriormente voltou ao nosso consultório e fizemos a reabilitação por meio dos implantes dentários, que é fundamental.
não pode ficar sem dente porque acontece. Primeiro trata esse problema, teve que tratar toda essa inflamação que foi detectada, esse abscesso, e posteriormente, com a cicatrização, é que parte para uma nova etapa. Neste caso, sim, porque o abscesso estava muito grande, então você estava com a região muito inflamada. É muito comum a gente fazer extração do dente e, na mesma sessão, a instalação do implante dentário. Isso é um fato interessante, tá? Muita gente achava que necessariamente você tinha que já estar sem os dentes há algum tempo para fazer o implante, mas hoje o planejamento, a tecnologia, né, todos os recursos, né, de ciência já permitem isso, fazer a extração e já colocar o pino que vai sustentar o dente futuro. Exato, a gente já ganha tempo para dar início nessa reabilitação do paciente. Aproveitando ali a mesma cirurgia e, claro, com relação à dor, né, que é uma discussão, obviamente, que deve perpassar também pela sua área. Hoje, a própria tecnologia, a utilização de medicação correta, a anestesia correta, ela evita a dor, tem dor posterior, como é que funciona isso? Não, o paciente ele vai estar muito bem medicado, né, com os antibióticos e analgésicos e anti-inflamatórios de escolha do seu cirurgião dentista. E durante o procedimento cirúrgico, mediante o tamanho desse procedimento cirúrgico, é muito comum nos consultórios odontológicos. Lá no meu consultório nós trabalhamos em parceria com médicos, anestesiologistas, onde faz a sedação do paciente. É a sedação tradicional com injeção, é com gás, que eu vi uma matéria, num documentário americano, que alguns consultórios já utilizam até um gás, é isso? Exatamente, existe com gás, mas no consultório eu opto por fazer o tradicional porque o resultado é muito melhor e mais confortável para o paciente. É a injeção do nervo lá que vai ser atingido. Na verdade, você vai pegar o soro, né? Vai pegar a veia do paciente, vai colocar o soro. Exatamente como no hospital. E no soro você vai aplicar o medicamento lá para sedar o paciente fica confortável, faz todo o procedimento, né? E não tem dor, que é o principal. Muito bom. A gente está na reta final aqui da nossa conversa. Para você que está acompanhando o nosso programa com o Dr. Ricardo Melo, ele é cirurgião dentista, especialista em implantodontia. Caso eu tenha deixado de explorar o que o senhor considere relevante aí, fique à vontade, palavra final é sua. Fique à vontade, doutor. Marcos, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, esclarecer essas dúvidas dos nossos ouvintes, né? Porque quanto mais esclarecido, a gente tem uma ciência melhor daquilo que está acontecendo com nós. Então, assim, esse caso que aconteceu em Araraquara não é uma coisa que vai acontecer em todos os casos, não é porque você vai remover um siso, não é porque você vai fazer a instalação do implante que isso vai acontecer. Eu posso até falar para vocês que é um fato isolado, por isso que nós estamos hoje aqui na rádio discutindo isso daí. Vocês podem ficar tranquilos, procurar o seu cirurgião dentista, fazer suas cirurgias de extração de siso, fazer seus implantes dentários, porque hoje em dia é uma coisa que dá certo demais. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Fique à vontade, como é que o pessoal te encontra aí também na internet? E já tem gente perguntando aqui, Marcos, você está falando muito de implante, mas é caro fazer implante? Tem como planejar? Então já aproveita, já dá essa deixa também, doutor. Olha, pessoal, hoje em dia o implante é acessível para todo mundo. Basta você querer e procurar ajuda. Então a gente está à disposição para conversar sobre isso. O contato lá da clínica é o 993425252 e no Instagram, Ricardo Melo Odonto. Pode conversar com a gente. O implante dentário, a extração do dente ciso, ele é acessível a todo mundo. Basta, repito, procurar o tratamento. Muito bom. Saúde bucal é fundamental, né? A saúde começa na boca, já dizia aí os dentistas sempre, né? Muito obrigado pela sua presença, doutor Ricardo. Bom dia de trabalho. A qualquer momento, quando tivermos dúvidas, você vem por aqui para, obviamente, bater esse papo com a gente. Tenha um bom dia de trabalho. Obrigado.